como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre vulnerabilidade. É um tema que tem aparecido muito, muito, muito na minha vida nos últimos 4 meses. Eu não tô brincando. E aí, pessoal? Já tem um tempo que eu não apareço por aqui no YouTube. Eu acho que o meu último vídeo falando com vocês mesmo foi quando eu dei aquele anúncio que eu tinha conseguido a minha oportunidade de estudar fora em Portugal e que eu estava de mudança. Isso foi em agosto ou setembro de 2025. Hoje já é abril de 2026. Realmente já tem muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, o que me fez aparecer novamente? Eu gosto de vir aqui e falar as coisas que eu penso, não só é uma maneira de guardar os meus pensamentos de uma determinada época para uma outra fase da Gabriela, mas também é uma maneira de eu compartilhar os meus pensamentos, a minha forma de pensar, a maneira como eu vejo o mundo, as coisas que acontecem comigo. E uma coisa interessante que tem acontecido é que eu tenho recebido respostas das coisas que eu gravo. E sendo muito sincera, eu acho que quando eu gravo eu não fico pensando tanto, nossa, alguém vai assistir e vai ser tocado por isso. Eu não tenho essa arrogância, sendo muito sincera. Sempre disse isso aqui e também no meu Instagram, que é onde eu mais posto, sobre essa questão de gravar para minha posteridade, sabe? E eu fico muito feliz quando eu vejo lá na minha DM no Instagram mensagem de pessoas assim de todo canto do Brasil, sabe? Falando alguma coisa sobre algo que eu disse. E eu fico assim, gente, tem pessoas que me escutam, muita coisa que eu falo é idiota, e elas veem sentido naquilo. Isso é especial pra mim, sabe? E hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre vulnerabilidade. É um tema que tem aparecido muito, muito, muito na minha vida nos últimos 4 meses. Eu não tô brincando. Só para resumir tudo, eu já voltei pro Brasil. Já tem mais ou menos 1 mês e 13 dias, porque eu voltei pro Brasil dia 1 de março, especificamente 1 de março de 2025. Eu estava estudando Relações Públicas lá em Portugal, em Viseu, para ser mais específica. E eu preciso gravar um vídeo só para falar sobre como foi a minha experiência, como que eu fui muito feliz. Foi literalmente a fase mais feliz da minha vida. Eu acho que eu nunca. É piegas isso, né, de se dizer, mas eu acho que eu nunca senti tanta felicidade. É uma mistura de felicidade com realização. É um dos sentimentos mais loucos que alguém pode sentir. E eu quero muito que todas as pessoas que eu gosto, elas sintam isso pelo menos uma vez na vida. Porque é incrível. É incrível você pensar tanto em alguma coisa durante tantos anos, que é no meu caso, isso já tem 5 anos. Eu sou uma pessoa nova, eu tenho 21. Em 21 de abril desse mês eu faço 21. Então eu sou nova. Então nos últimos 6 anos, 5 anos mais ou menos, dormindo e acordando com aquele objetivo de estudar fora. E isso aconteceu. Então assim, quando esse tipo de coisa acontece, um sonho que acontece, é mágico. Não tem um outro adjetivo que descreva melhor tudo isso, sabe? Mas hoje não vou falar sobre especificamente essa minha experiência, como foi bela, né? Como foi maravilhosa. Vou deixar isso para um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre vulnerabilidade. É uma palavra que muita gente evita. Eu, de certo modo, evitei durante muito tempo, mas uma outra particularidade da vulnerabilidade, não ser vulnerável em si. Enfim, a gente vai descobrindo tudo aqui junto, porque eu não tenho resposta para tudo e nem é a minha proposta ter resposta para tudo. De verdade, eu não tenho mesmo resposta para tudo. Acreditem em mim, eu passo a maior parte do meu dia procurando respostas para as coisas que eu penso e que eu sinto. E na maioria delas eu nunca encontro. Então eu acho que isso que eu faço, né, de escrever, que eu gosto muito de escrever, que eu fico escrevendo na minha newsletter, que isso que eu fico gravando com vocês, conversando, que é uma exposição, é uma maneira de eu me entender, sabe? Eu vi uma frase no livro que eu tava lendo, até compartilhei lá no meu Instagram. Eu não vou conseguir parafrasear certinho, mas basicamente estava escrito assim: os escritores, eles lavam a roupa suja em público. Eles escrevem coisas como se fosse para os outros, mas na verdade são coisas, eles só escrevem coisas que eles precisam ouvir,
sabe? Aprender. E é isso aqui que eu faço aqui. Enfim, eu anotei algumas coisas aqui para mim não perder o fio da meada. E vamos lá, né? Falar sobre vulnerabilidade. Pra gente começar, o que que é vulnerabilidade, né? Eu peguei uma definição de alguns dicionários e também da internet. E o que que diz? É uma qualidade ou estado de vulnerável. Outros dizem que é a suscetibilidade de ser ferido, atacado ou prejudicado. Exposição. E é interessante isso, né? Antes de começar a falar sobre como é se sentir vulnerável e como que a gente tem dificuldade de ser vulnerável, e quando falo a gente, eu sempre me coloco aqui. Aquilo que eu falei pra vocês, eu não sei de nada, eu só compartilho o que eu penso, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar lá pro início, quando eu quero dizer o seguinte: esse meu questionamento com a vulnerabilidade, ela começou alguns meses atrás, ainda no intercâmbio e especialmente pós o intercâmbio, né? Porque foi uma experiência assim para mim muito profunda, muito intensa, muito significativa, cheia de muita coisa que aconteceu comigo, sabe? E eu vi que eu tinha que estar dando de cara com esse aspecto da vulnerabilidade, né? Vamos lá, a gente tem que começar dizendo, eu tenho que começar falando sobre o tanto que eu mudei nessa experiência e principalmente após essa experiência. Eu mudei muita coisa que eu pensava, muita mesmo, acredita. E eu não sou o tipo de pessoa, não que eu seja quadrada, mas para mim mudar de opinião sobre alguns temas é preciso assim grandes sinais, grandes argumentos que façam eu mudar de ideia. Então, muita coisa me fez mudar de ideia. Eu sinto que desde quando eu voltei de lá, eu voltei uma pessoa muito diferente. Tanto que essa minha readaptação que eu tô tendo agora no Brasil, ela não tem sido fácil. Eu tô aqui conversando com vocês. Eu tô bem arrumada, eu acho, né? Animada também. Mas, sendo muito sincera, eu tô indo muito aos poucos, sabe? Muito aos poucos, eu quero dizer emocionalmente. Porque foi uma. Eu tô vivendo, para ser muito sincera com vocês, muita coisa de vários sentidos, de várias áreas da minha vida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E eu sinto muito as coisas. Apesar de quem convive comigo saber que eu sou meio fria, pareço ser fria, não sei se eu sou, mas eu sinto muito as coisas. E essa descarga de sentimento, de energia, de tantos estímulos ao mesmo tempo, pesa, entende? Pesa e eu tô indo aos poucos, mas uma coisa que eu acho importante eu tô tentando estar bem, ficar bem, encarar as coisas de uma boa maneira, apesar de sentir também muita dor, mas enfim, é complicado explicar, só falar dor, né? Porque parece que eu tô indo num sofrimento eterno, mas eu sinto muitas coisas desse tipo. Enfim, o que eu quero dizer é que eu voltei diferente, muito diferente. Isso, obviamente, que impacta na maneira como eu vivia antes aqui, como eu encaro as coisas da vida, como muitos aspectos meus mudaram. E o pós-intercâmbio, ele também tem muito disso. Eu acredito que quem está me ouvindo aqui agora, que já viveu algo parecido, de ter vivido um intercâmbio, de ter experimentado uma experiência assim tão intensa de realização, mas também com altos e baixos, porque eu tive meus altos e baixos, sabe o que eu tô querendo dizer. O pós eu acho que é o mais difícil. E lá, num lugar novo, com pessoas novas, num contexto diferente, querendo ou não, eu estive vulnerável. Existem várias categorias de vulnerabilidade na minha concepção. A vulnerabilidade física, né, de alguma coisa poder acontecer com você a qualquer momento, de alguém poder te atacar porque você tá só. Eu tenho 1,53 m, gente. 1,53 m. Aí vocês imaginam, uma mulher, 1,53 m, numa cidade de um país que nunca tinha pisado pé antes, morando sozinha. Gente, eu às vezes paro pra pensar, não acredito que eu fiz isso. Não porque eu não teria coragem, mas porque é louco, sabe? Você chegar, literalmente, descer, no meu caso, né, que eu tive que pegar um ônibus para chegar até lá depois do aeroporto, descer lá com aquele tanto de mala e pensar, eu tô literalmente sozinha
não conheço seu ninguém. Isso é ser vulnerável. É ser vulnerável. Fisicamente, né, digamos. E aí depois entra uma outra categoria de vulnerabilidade que, na minha opinião, para mim, é a mais difícil, que é a vulnerabilidade ao risco, sabe? De tentar coisas novas. Colocar em posições que você nunca esteve antes, sabe? É isso que eu quero dizer. Correr o risco de nada dar certo, de você se machucar, de você se frustrar e coisas desse tipo. Esse é o ponto do nosso vídeo hoje. É esse tipo de vulnerabilidade que eu quero falar. Recentemente, eu descobri nesses últimos meses que a vida nessa jornada da maturidade, para quem tá na casa dos 20 até uns 30, eu ainda considero um processo de maturidade, né, para aprender a viver, porque ninguém nasce sabendo viver. E eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de viver, no sentido de entender como a vida funciona, sabe? De você entender que tem dias que você tá aqui, outros aqui, e assim vai indo, sabe? Lidar com todas essas mudanças e aprendizados. E a exposição, ela acelera esse processo, né? Ele te expõe, como a própria palavra diz. Porque quando a gente está vulnerável, quando a gente se coloca na posição de vulnerabilidade, de falar o que pensa, de se expressar, mesmo correndo risco de que o que vem não vai te agradar, isso é um exercício muito poderoso. E eu descobri isso recentemente. Coragem. Olha que loucura. Coragem, na minha opinião, é diferente de vulnerabilidade. Porque eu sou corajosa pra muita coisa. Muita coisa. Mas eu não sou boa em ser vulnerável. É uma verdade. Eu falo tudo que eu penso, eu expresso o que eu sinto, mas eu tenho dificuldade de ser vulnerável. O que é ser vulnerável? Né? Aí isso vai sempre estar se repetindo na minha cabeça, por exemplo. O que é ser vulnerável, né? E, gente, vamos indo aqui pensando todo mundo junto sobre isso, tá? E eu descobri, né, recentemente, como eu tinha dito, que a vulnerabilidade ela acelera esse processo de amadurecimento, porque ele te expõe a muita coisa. E quando você se expõe a muita coisa, você aprende muita coisa, seja porque você errou ou seja porque você acertou, correto? Então, quando você se coloca na frente da arma, né? Vocês entenderam a analogia que eu quero dizer? Lá na frente para poder, tá bom, eu tô aqui e eu vou me permitir ser vulnerável. Coisa que eu tenho, que nem eu disse, dificuldade. Eu não tô aqui pra vomitar o que é certo e o que é errado, tá? Nem pra falar que eu faço isso e você talvez não faça, né? Enquanto você se coloca lá na frente da bala e você se deixa correr o risco para viver alguma coisa nova, para saber alguma coisa nova, você também tá correndo o risco, obviamente, de dar certo, mas também de dar errado, sabe? Eu sempre aprendo alguma coisa muito forte, sabe? É muito forte para mim as coisas que eu aprendo quando eu me permito ser vulnerável. Hoje de manhã eu escutei um podcast do Fred, eu vou deixar um print para vocês e o link na descrição também, que fala, o título é Falo ou não o que sinto, alguma coisa nesse sentido. Gente, o que ele falou fez tanto sentido para mim, tanto sentido, porque eu sempre fiz isso, né? Talvez não com toda a honestidade comigo mesma, mas eu sempre fui honesta com as minhas amizades, com o que eu pensava, né? E com qualquer outra pessoa que eu tinha esse tipo de conversa. E uma coisa que eu notei é que a gente fala, né? Quando a gente expressa tudo aquilo que a gente sente, quando a gente fala tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, é que eu fazia aquilo porque é muito bom. É um alívio que não dá de explicar, sabe? Me liberta da minha ansiedade, que eu sou uma pessoa ansiosa. Então, quando eu falo aquilo que eu penso, quando eu coloco tudo pra fora, e modéstia à parte, eu sou muito boa em escrever o que eu penso, eu sinto que descarrega, assim, um peso tão grande do meu ombro, sabe? Que eu não consigo explicar. E mesmo que aquilo que eu tenha dito, que eu fui super honesta e geralmente sou profunda,
não tenha tido o mesmo efeito do outro lado, eu ainda me sinto bem. E uma amiga, inclusive, agora há pouco estava falando comigo sobre isso, né? Que o problema para ela não é se expor, ser vulnerável e falar tudo o que sente, né? O que pensa. E que a gente não tá falando, pessoal, só de sentimentos românticos, não. A gente tá falando de se posicionar mesmo, sabe? Falar aquilo que você imagina sobre algum determinado assunto. O problema que ela estava me falando que não era fazer isso. Para ela não era difícil se expor, ser vulnerável. Difícil para ela era se expor, ser vulnerável e querer que o outro lado também tomasse essa mesma atitude que ela tomou. E, gente, não dá. É uma coisa que não dá de controlar. Você tem que, jogar sem esperar que o outro lado também vai ter essa reciprocidade. E eu não estou falando só do conteúdo da resposta, mas também da profundidade daquilo, porque às vezes você é super honesta, muito, e o que volta é algo muito superficial. E isso incomoda. E não deveria, porque você que se colocou na posição de ser vulnerável. Enfim, o ponto que eu quero chegar é: ser vulnerável te ensina muita coisa, mas também tem consequências. Você tem que estar pronto para as consequências, porque tudo tem um preço. Todas as coisas que você se propor a fazer na vida vai ter consequências. Se elas são boas ou ruins, vai depender muito da tua escolha, né? Então, isso é algo muito individual. A dinâmica de ser vulnerável, de estar sempre se expondo, sempre falando o que pensa, o que sente, com toda honestidade, você também pode errar e ser uma pessoa idiota. Isso sempre acontece, né? Mas eu acho que as intenções, elas têm que sair de um lugar ou de outro. Ou é algo bem intencionado ou mal intencionado, sabe? Então a tua vulnerabilidade ela tem que estar sempre tendo certeza que ela está saindo do lugar correto e não de um outro lugar que não é legal nem para um nem para o outro, né? Que você está tendo essa dinâmica de vulnerabilidade. E essa é a vida, né? Enfim, é isso que é a vida. Você vive várias experiências de diversas ordens. No meu caso, como eu tinha dito, foi várias coisas que eu já passei muito antes da vida, né? Algumas não vale a pena comentar. E essa em específico que eu comentei com vocês no intercâmbio, algo que também mexeu muito comigo nesses 6 meses que eu fiquei por lá. Eu vivi muita coisa. É só isso que eu posso dizer, assim. De todos os tipos. E eu não acho que eu me arrependa de nenhuma delas, ou de ter ido, ou de ter me colocado em certas situações. Eu acho que todas elas me ensinaram alguma coisa. Algumas de maneira muito dolorosa, outras não, porque é aquilo que eu falei, eu sinto muito. Mas em todas elas eu aprendi, sabe? E às vezes quando eu vou dormir, quando eu digo às vezes, pessoal, é sempre, tá? Eu paro e reflito sobre tanta coisa que eu tive que aprender na prática, por isso dessa, sabe? E eu penso, gente, como valeu a pena, né? Como valeu a pena? E tem tanta coisa que eu ainda preciso aprender, e isso me chateia um pouco, né? Essa coisa de, vou ter sempre tendo que experimentar várias coisas para poder chegar e aprender. Isso também é um pouco cansativo, né? Porque suga muita energia. Essa dinâmica de estar sempre em evolução, de estar aprendendo, de estar entendendo, de errar, de acertar, de ser a pessoa legal da história, de ser amada da história, isso suga muita energia. É por isso que muitas das vezes a gente não quer viver nada, não quer viver grandes coisas, só quer ficar na sua. E esse ficar na sua, ele também é muito perigoso, né? Porque a gente não está se permitindo ser vulnerável. Gente, acreditem, eu sou a pessoa que tem mais dificuldade de ser vulnerável no sentido de permitir experimentar novas coisas. Eu sou a pessoa mais difícil de viver esse tipo de coisa. Então, se eu tô aqui dizendo que ser vulnerável é necessário, mas também tem um preço, às vezes, muito alto a se pagar e você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo, vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar em mim. Para mim não é fácil dizer esse tipo de coisa. Esse que é o tal do processo da maturidade que todo mundo fala, e na minha opinião ele é eterno, infinito, e não é quando você tem 40, 50 anos que ele acaba. Ele é um processo eterno. É que nem a história do autoconhecimento, né? Não tem um fim. É infinito, é constante no seu dia a dia. Outra coisa,
que eu queria também deixar para vocês é o conceito do tudo passa. Tudo passa, sabe? Esse fim que eu dei agora nessa experiência que eu vivi, que pra mim tá sendo muito dolorosa, porque, imagina, foi perfeito, né? Tudo passa, a dor passa, o sentimento de saudade ele também passa. Ele só é ressignificado, né? Passar também é muito forte, mas passa aquela coisa assim, sabe? Pesada. E quando você vê, a vida ela já tá acontecendo de novo. A vida ela não pausa pra você, ela não para, ela não deixa, vou parar aqui, você desce, respira e volta. Não, ela continua acontecendo. E eu falo isso pra vocês ao mesmo tempo que eu falo pra mim. Eu tô no processo que eu acabei de narrar pra vocês durante esse vídeo inteiro. E eu acho que é bem isso, sabe? Tudo passa. Tudo passa. A gente só tem que ter a cabeça no lugar. Eu sou muito do time racionalizar as coisas. Eu racionalizo tudo. Mas, pasmem, não é porque você racionaliza tudo que o sentimento ele some ou ele se torna menos pesado. Olha que loucura! Quem diria que racionalizar sentimentos não diminui a intensidade dele, né? Quem diria? Então é bem isso. Tudo passa. Tudo passa. Só coloca as coisinhas no lugar certo. Seja uma pessoa inteligente no sentido de não deixar as tuas emoções deixarem te levar tanto, assim, muito longe, sabe? A ponto de te distanciar da lógica, do racional, do que é palpável, sabe? E muita coisa nesse sentido que eu tô falando pra vocês mudou na minha concepção. Principalmente aquele papo de racionalizar sentimento. Porque a gente, às vezes, age de maneira tão racional, tão lógica, sabe? Tão do certo e o errado, aquela dicotomia, que a gente esquece que no meio disso tudo, a gente é humano, sabe? E quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de coisas imprevisíveis, de sentimentos imprevisíveis, de atitudes imprevisíveis, de contrariedades, e isso são coisas que eu nem preciso falar que incomoda a beça qualquer pessoa, né? Porque é contraditório, é provocativo, te deixa sem um norte, né? Você pensa, nossa, por que que eu quero ir pro norte e eu tô indo para o outro lado? Nossa, essa comparação foi ruim, né, gente? Leste e oeste. Vocês entendem? Por que que eu quero ir para lá e eu tô indo para cá? Não é lógico. E aí que entra esse tanto de complexidades, né, que tem o ser humano, que é muito difícil de entender. Então, assim, tudo passa, mas a cabeça tem que estar no lugar. Sente as coisas, sabe? Sente tudo aquilo, até aquilo que você não quer sentir. Eu, particularmente, isso é muito masoquista de dizer, mas eu sinto que quando eu tô baixo, uma energia mais baixa, um pouco mais triste, um pouco mais melancólica, talvez, eu me sinto muito mais inspirada para escrever, para pensar, para refletir. Por um lado, isso é ruim e muito estranho, eu concordo 100% com vocês, né? Talvez nem seja saudável, mas me traz muita coisa que quando eu tô no pico de felicidade, quando eu tô muito animada, muito distraída com tanta coisa que tá acontecendo na minha vida, eu não tenho esse time para pensar, para refletir, para deglutir, sabe, tudo aquilo. E eu acho que é nesse deglutir, nessa pausa para respirar e pensar e sentir, que a gente consegue extrair as coisas mais significativas e também sólidas para guiar pelo restante do tempo, entende? Coisa que eu tô tentando fazer, já tem um tempo que é escrever um livro, né? E eu tinha começado o manuscrito antes, a história hoje em dia já não faz nenhum sentido para mim, mas eu sinto que agora, nessa fase que eu tô vivendo da minha vida, né? Nessa idade que eu tô tendo agora, as recentes experiências que eu vivi, as realizações, as frustrações, elas são um momento certo de escrever algo, sabe? Tá no momento exato desse mix de sentimentos para mim escrever. E assim, é isso, né? A vida vai acontecendo, os problemas eles não deixam de aparecer, porque a gente tem uma vida que ela não é só intangível, que são sentimentos, a reflexão e esse tanto de coisa, né? Porque tem problemas reais quanto a propagar,
faculdade, carreira, trabalho. Essa parte chata. E tem que estar dando conta disso tudo, né? E aí eu queria saber agora de vocês, qual é a relação que vocês têm com a vulnerabilidade? É um pouco como eu, que tem facilidade de se expressar e falar o que sente, mas em certos contextos, para se colocar na posição de é isso que eu tô sentindo, eu não queria confessar que é isso que eu tô sentindo. Tem essa dificuldade também, ou para vocês sempre foi muito simples ser vulnerável? Esse foi o vídeo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Às vezes eu escuto isso depois e, gente, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Porque quando eu tô planejando gravar, quando eu crio um roteiro na minha cabeça, tem muito mais coisa legal e muito mais conteúdo interessante, na minha opinião, do que quando eu abro a câmera e aí eu venho aqui e começo a conversar com vocês, né? Isso é muito estranho. Mas é isso. Por isso que eu anoto as coisas. Enfim, eu falo muito e eu não paro. Me sigam no Instagram. É lá onde eu posto mais coisas do meu dia a dia. As coisas que eu penso, tudo mais. Do meu dia a dia, o que eu faço. O que eu deixo de fazer também. E não é porque eu faço isso que eu sou uma pessoa fútil, ok? Também tem conteúdo bom. Vou deixar o meu Instagram para vocês no link aqui. Tem o nome aqui também. Sigam aqui no canal, que eu quero postar mais vídeos desse jeito, assim, de abrir a câmera, falar o que eu penso, como se fosse uma espécie de podcast. E ser vulnerável, né? Que é o que eu faço aqui agora, nesse momento. Enfim, espero que o vídeo tenha sido legal. Compartilha com aquele amigo que gosta de falar com você sobre essas doideiras. E é isso, tá? Tchau e até o próximo vídeo aqui do canal. Gente, tem duas pessoas aqui que querem dar um oi. Eles sempre querem ver eles na televisão quando eu coloco no YouTube. Vem. Oi. Calma. Vai, fala. Oi. Fala aí vocês. Vocês sempre quiseram ver vocês na TV como no YouTube, né? Então vai. Fala. Oi. Oi, gente. Sou o... Rafael. Sou o Rafael. E eu sou o Gabriela. Irmã da Gabriela. De quem? Gabriela. Gabriela. Então é isso. Apareceram no canal do YouTube. É isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Eu espero...